Quando foi a última vez que você teve um hobby? Eu não tô falando de assistir alguma coisa, nem de ficar rolando o celular. Eu tô falando de fazer alguma coisa. Aprender um instrumento, desenhar, escrever, criar, jogar, qualquer coisa. Porque eu percebi uma coisa estranha. Quando eu era mais novo, isso parecia acontecer naturalmente. Hoje, parece que exige um certo esforço. E quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu percebia que a explicação que todo mundo dá talvez esteja errada. Porque talvez o problema não seja a falta de tempo. E se não for, então o que aconteceu com a gente? A resposta mais comum é simples: eu não tenho tempo. E faz sentido, afinal, agora existe trabalho, faculdade, contas, responsabilidades, a vida adulta chegou. Fim da história, fim de papo. Só que existe um problema, porque se eu for completamente honesto comigo mesmo, eu ainda encontro tempo pra muita coisa. Tempo pra assistir o YouTube, pra vídeos aleatórios, responder mensagem, pra abrir o celular por 5 minutos e sair dele meia hora depois. Então, talvez o problema ele não seja só o tempo, porque o tempo ele continua existindo e o que parece ter desaparecido é outra coisa. Eu demorei bastante tempo pra perceber e entender o que era. Quando eu era mais novo, existia uma coisa que hoje quase desapareceu da minha vida: tédio. E eu sei que isso parece estranho, mas o tédio era útil, porque era justamente dele que surgiam os hobbies. Era quando eu não tinha nada para fazer que eu acabava fazendo alguma coisa. Pegava um jogo, aprendia algo novo, inventava um projeto, criava alguma coisa. Hoje isso quase não acontece, porque toda vez que surge um momento vazio, existe alguma coisa que já está ali, pronta para preencher esse buraco vazio. Uma notificação, um vídeo, uma mensagem, um feed rolando infinitamente para baixo. E sem perceber, a gente começou a trocar atividades que exigem participação por atividades que exigem apenas consumo, apenas a sua atenção. Consumir é fácil, criar exige energia, aprender exige energia, persistir exige energia. E talvez essa seja a grande diferença, a verdadeira diferença. Não estamos sem tempo, estamos sem espaço mental. Mas existe uma segunda coisa, e eu acho que ela destrói mais hobbies do que a falta de tempo em si: a empolgação. Ou melhor, o fim dela. Porque quase todo hobby começa da mesma forma. Você fica animado, compra alguma coisa, baixa algum programa, começa um curso, inicia um projeto e é aquela coisa, né? Tudo parece incrível, tudo é maravilhoso, só que a empolgação ela tem um probleminha. Ela sempre acaba. Sempre. E quando ela acaba, acontece uma coisa muito perigosa. A gente interpreta o fim da empolgação como um sinal pra gente também parar com aquilo que a gente tá tentando fazer. Como se perder a empolgação significasse perder o interesse como um todo. Mas talvez seja exatamente o contrário. Talvez seja nesse momento que o hobby realmente começa. Porque agora não existe novidade. Não existe recompensa imediata, não existe validação. Existe apenas você e a atividade que você quer fazer. E é exatamente aí, nessa parte, quando só sobra você e aquilo que você lá no começo pensou que queria fazer, é nesse ponto que a maioria das pessoas abandona, e não é porque elas não gostavam daquilo, mas porque elas acabaram confundindo elas confundiram o fim da empolgação com o fim da vontade. Talvez a diferença entre quem mantém um hobby e quem abandona não esteja no talento, nem no tempo disponível, nem na motivação. Talvez esteja apenas na capacidade de continuar aparecendo, mesmo depois que a empolgação acaba, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando o progresso parece invisível, porque olhando para trás, eu não acho que os hobbies sejam importantes pelo que eles produzem. Na verdade, eu acho que eles são importantes justamente porque não precisam produzir nada. Eles existem porque gostamos deles. E em uma vida onde quase tudo precisa gerar algum resultado, talvez isso seja mais valioso do que nunca. Talvez a vida adulta não tenha roubado nossos hobbies. Talvez ela tenha roubado o espaço que permitia que eles existissem, que eles surgissem. E talvez seja na hora da gente recuperar devidamente esse espaço.